A plataforma é culpada, o poder público é culpado porque tem de exigir responsabilidade de uma plataforma como essa. Ela tem que ser forte, ela tem que ser punitiva, ela não pode de nenhuma forma aquecer. Não é mais um like, são maneiras de sedução, de aproximação que esses criminosos fazem. Bullying é um conjunto de ações agressivas. Foi uma criança que me atacou, foi uma criança que me machucou, foi uma criança que me deixou traumatizada. Dois estudantes pularam com violência nas costas dele. Numa das conversas, o influenciador prometeu dar um bicho de pelúcia e exibiu o presente dentro da cueca. Aos 11 anos, foi vítima de exploração sexual nas redes e tentou se suicidar. A família tem que estar bem próxima. A família tem que conhecer o aluno e manter o diálogo aberto. A polícia investiga o ataque a facadas em uma escola estadual na zona oeste da capital paulista. Uma professora morreu. O menor agressor entra correndo na sala de aula e com uma faca ataca pelas costas a professora Elizabeth Tenreiro, de 71 anos. No total, são 4 professores e 2 alunos que foram feridos por esse estudante. Ele era um aluno comum, não aparentava nada. Ele tinha pouquinhos dias na escola, né? Ele estudou com a gente em 2021, mas depois saiu, aí voltou em 2023. Ele não era meu aluno específico, ele estudava em outra série, mas eu não era professora dele. Mas nada que eu me lembre que chamasse atenção para o episódio que veio acontecer depois. Eu estava para sair, ele se martirizou na minha frente. Assim, eu não vi, eu só vi que ele chegou. Eu lembro que ele estava com uma máscara, mas eu não lembro a cor da máscara, boné e capuz. A única coisa que eu via nele era a parte assim do rosto, aqui do olho. Aí eu peguei e falei, ajuda, ajuda. Aí quando eu pedi ajuda, eu só lembro da faca, levantando assim. Aí ele atacando, aí pegou aqui na minha testa, aí eu caí. O ataque só parou quando ele foi contido por uma das professoras da escola. Essas imagens são de câmeras de segurança da escola, registram o momento em que a professora Cíntia, que é a professora de educação física, conseguiu imobilizá-lo. E a professora Sandra, uma outra professora, o desarmou. Eu me lembro que os golpes que ele dava tinha adquirido com muita força. Eu acho que a palavra mais fácil fica mesmo ódio, sabe? Tipo assim, ó, eu posso, agora eu mando, sabe? Desde quando nós chegamos aqui, logo no início do ano, tivemos alguns episódios de violência nas escolas brasileiras. E imediatamente o presidente criou um grupo interministerial, porque a questão não está só na educação, ela está também na questão da segurança pública. E o que se identificou foi que toda a iniciativa de provocação de violência partir das redes sociais. As informações iniciais da Polícia Militar eram de que ele sofria bullying na escola. Agora, outros estudantes também contaram para a gente aqui na saída da escola que ele fazia bullying com outros estudantes. E de onde a senhora acha que vem esse ódio? A senhora acha que isso pode ter alguma coisa a ver com rede social, com jogo, com esse ambiente digital? Eu acho que sim, porque depois, né, na investigação, o delegado falou que achou na casa dele um monte de spoiler falando que ele já ia fazer isso desde 2021, né, que ele já tinha 2 anos antes, que ele já estava se planejando, quer dizer, ele fez isso com a gente aos 13 anos, então quer dizer, desde os 11, né.
E ele no porão. Aí, tanto que na hora que o policial entra, a mãe e o pai dele falam que não sabia que ele tinha tudo aquilo no porão. Quer dizer, então ele ficava naquele lugar sem cuidado, né? A Escola Estadual Tomásia Montoro reabriu hoje em São Paulo, 2 semanas depois do ataque que deixou uma professora morta e mais 4 pessoas feridas. A senhora mudou de escola e numa outra escola, num outro contexto, outros jovens, uma situação muito semelhante, né? Foi um episódio chato de 2 alunos que falaram que iam terminar o serviço, né? Que o outro tinha começado. E você vê, eu saí de uma escola porque teve um problema fortíssimo, fui para outra escola onde não foi tão grave, mas foi grave. Foi tão grave que eu tive que fazer um boletim de ocorrência, né? Então, é assim, a gente muda de escola, muda de aluno, mas o problema continua existindo. Aprovado o Marco Civil da Internet. Primeiro, a gente vem dizendo isso, desde que nós chegamos aqui, a importância de ter uma regulamentação das plataformas digitais no nosso país. Não é no nosso país, no mundo inteiro precisa ser regulamentado, mas talvez uma das maiores ações que nós conquistamos, que foi esse ano, que foi a restrição do uso de celular nas escolas brasileiras. Quem tem celular? Eu tenho celular. Eu tenho também. E onde é que tá o celular agora? Em casa. Em casa? Em casa. É? Não ficou nem na mochila, tá em casa. É, porque você traz a minha mãe em briga. Às vezes eu deixo na caixinha da escola. Aqui tem uma caixinha pra você. Eu nem trago mais, porque eu vou deixar na caixinha, não vou nem usar mesmo, eu vou direto pra casa. Eu acho, de maneira geral, é uma medida positiva. Não dá para imaginar que seja positivo uma criança ter um celular dentro da escola com acesso a um mundo inteiro de informações como algo que vai ajudar ele a estudar melhor. É uma questão difícil de implementar porque adolescentes são adolescentes, tentam achar atalhos e maneiras de usar aquilo. E também a educação vem de casa, e os pais precisam conversar com os filhos, esclarecer, explicar, na medida do possível, quem tem acesso, usar ferramentas de controle parental para limitar o tempo de uso, inclusive os horários de uso de um celular, para ajudar nessa construção desse ambiente mais positivo e menos enfiado em telas, né? Depois da pandemia, a gente dependeu muito do telefone. Porque estando dentro de casa, convivendo muito tempo com as mesmas pessoas, Tornou um acho vício para que muitas pessoas. ficou meio estressante. O telefone meio que ligou a gente a um novo mundo. Tornou uma dependência, né? E aí, agora, no início, inclusive, dessa proibição, teve muita resistência e algo que prevaleceu muito foi a violência. Porque pelo fato da gente estar muito ligado ao telefone, a gente meio que aprendeu a lidar com o outro. Hoje, o que você está falando, a gente tem muita gente nos recreios, né? Antes, no começo da proibição, como aquela pessoa estava no telefone, às vezes barravam nela e ela não percebia. Sem o telefone, com o estresse daquela abstinência, a pessoa esbarrou nela, pronto. Motivo para a maior briga do mundo. Foi nessa época que eu comecei a perceber alguns ferimentos no corpo de Júlia. Mas nunca pensei que ela se mutilasse, nem sequer desconfiei. Foi uma queda, ou esbarrei no aqui afiada da cantina, dizia ela sempre que indagava sobre o ferimento. A mutilação nunca me passou pela cabeça. Quando a criança pega um celular, meio que fica um zumbi.
É tipo uma coisa hipnótica, né? Mas efetivamente o contato dela com o celular começa mesmo na pandemia. Ela tinha cerca de 9, 10 anos de idade e a escola começa a ter aulas através do computador e o celular começa a virar um instrumento de estudo, né? E ao mesmo tempo um instrumento de lazer. Nós não podíamos sair, tinha que ficar todo mundo confinado em casa, então a tela, a partir da pandemia, passa a ter uma constante, né? Então o vício, a origem de todo problema começa nessa coisa de eu afrouxar e liberar o celular a partir da pandemia. Então, quando acabou a pandemia e que nossa vida volta ao normal, a vida do mundo volta ao normal, a vida da minha filha não voltou ao normal, porque ela não queria sair do celular. Então, aí começa uma briga, começa um drama. Vamos sair? Não. Vamos passear? Não. Ou então ela vai para um lugar e ao mesmo tempo ela quer voltar para casa. Ele disse, por que você quer voltar para casa? É porque aqui tá chato. E o chato, tudo é chato. A única coisa que não é chata é o celular. É um assunto muito delicado, é um assunto que causa repulsa, mas ele tem que ser falado. Likes e seguidores é composto quase que todo de pedófilos. O vídeo que viralizou contém denúncias contra alguns influenciadores. E hoje a Justiça da Paraíba mandou suspender todos os perfis de um deles. Ítalo Santos tem mais de 25 milhões de seguidores nas redes sociais. E nos últimos anos publicou diversos vídeos com crianças e adolescentes dançando com pouca roupa. Eu não sabia que ele era isso tudo atrás da câmera. Então eu não enxergava isso, eu via, não vou mentir, eu via tudo. Então, para mim foi muito difícil enxergar tudo que eu não tinha enxergado antes. E eu acho que esse vídeo mostrou o que muita gente não via ou às vezes via e ignorava, sabe? Então, até a justiça mesmo, de certa forma, via e ignorava. O sujeito, ele vai criar um perfil falso. E o perfil falso, ele vai estar muito alinhado às informações que o próprio abusador cibernético coletou da vítima, coletou da família, e ele vai criar um perfil que ele tem certeza que essa criança vai confiar nele. Por isso que a gente fala da importância do perigo da hiperexposição das crianças e famílias na internet. Então, as pessoas colocam onde a criança estuda, onde mora, o que gosta de frequentar, escolinha de futebol, escolinha de modelo, tudo. E ele vai começar o processo de sedução. O que eu quero dizer com isso? Ele vai falar, oi, como você é linda, vamos conversar, eu também sou da sua escola. E aí a criança, sem essa maturidade, noção de previsibilidade de risco, vai conversar. Porque as crianças hoje vivem as suas relações pelas telas, né? Muitas delas. E ela vai começar, e ele vai dar atenção que essa criança muitas vezes não tem. E ele vai falar de coisas que ela gosta, e ela vai interagir. Sheili Calef, especialista e ativista na defesa de crianças e adolescentes em ambientes digitais. Quantas crianças precisam morrer para a gente entender que existe responsabilidade das plataformas? Sim. Esse like que ele dá na foto da criança, essa conversa que ele inicia é super criminosa. Então, são tantas oportunidades para um like virar um crime que a gente precisa ficar atento, mas também precisa de uma legislação eficiente. Eu penso que a legislação, ela tem que ser forte, ela tem que ser punitiva, ela não pode de nenhuma forma aquecer com esse tipo de crime. Mas nós temos também que ter, de certa forma, uma preocupação em prevenir que esses crimes aconteçam. E essa prevenção, ela passa por uma construção, na minha avaliação, de legislações
que não venham a estar, de certa forma, criando problemas para as plataformas. Não, eu penso que tem que ser uma situação colocada sob o ponto de vista de necessidade das famílias, para que a partir daí essas próprias plataformas possam disponibilizar dispositivos, não é, instrumentos que possam trazer mais segurança no ambiente de rede e assim prevenir. A sociedade brasileira clama por uma legislação, como nós ouvimos do judiciário, nas nossas audiências públicas, nas nossas reuniões técnicas, que muitas famílias chegam aos juízes das varas da infância e da juventude e dizem assim: doutor, doutora, o que é que falta para poder remover esse conteúdo tão nocivo aos nossos filhos aqui da internet? Falta uma legislação. Então nós precisamos entregar ao Brasil uma proteção aos nossos filhos. Por isso eu tenho sempre dito, pauta suprapartidária, não é de esquerda, não é de direita, não é de centro, é uma pauta das famílias brasileiras. O governo decidiu dar um passo atrás e recuou na história de enviar ao Congresso Nacional o projeto de lei, a proposta que trata da regulação de conteúdo das Big Techs, das plataformas digitais, e o foco passa a ser o projeto da regulação econômica das Big Techs. Essa ignorância da realidade que seu filho ou sua filha está inserida, desse mundo atrás da tela de celular, que é o grande problema. Porque você não está nem pensando em controlar. As ferramentas existem, mas você não sabe o que é que está acontecendo. Se você não sabe o que está acontecendo, você não sabe que do outro lado tem uma pessoa mandando sua filha se cortar, do outro lado tem uma pessoa mandando sua filha se matar, do outro lado tem uma pessoa com crime de ódio, com racismo. Você não sabe que existe esse mundo. Então não passa nem na sua cabeça que você tem que fazer esse tipo de controle. E já existe hoje um diagnóstico, inclusive que vem da Interpol, de uma mudança no perfil da criminalidade online. E um crime que tem cada vez mais crescido, e na verdade, assim, até o impacto na faixa etária dos perpetradores, ela tem caído. Então, a gente está expondo não só as nossas crianças e adolescentes à violência, como, né, alguém que vai sofrer uma violência, mas também como alguém que pode ser o perpetrador dessa violência. Esses abusadores sádicos, grande parte deles são adolescentes. Infelizmente, você tem meninos e meninas 12 anos de idade cometendo esses crimes que eu estou falando contra outros adolescentes e outras crianças. Então, é algo muito novo para nós, né? E é chocante. Nós, policiais, estamos chocados. Minha filha podia ter morrido por pouco. Ela tentou se matar 2 vezes, né? Quando é que nossa vida mudou? No dia que eu peguei coragem, peguei o celular dela e descobri o que estava acontecendo. Nesse dia, foi que a vida mudou. Independente de ferramenta, independente de qualquer coisa. O importante é ter o conhecimento. A partir do conhecimento, aí você pode, de fato, dar o remédio, você pode agir, intervir para mudar a vida da criança. Quando minha filha chega e fala, pai, me interna, eu surtei, aquilo foi algo assim que até hoje me arrepia e até hoje, infelizmente, ocupa meus pensamentos. O que o Supremo disse, e aí foi a unanimidade, foi o único ponto, aliás, em que os 11 ministros foram unânimes na defesa das crianças e dos adolescentes. Ou seja, aquilo que já é vedado pelo Estatuto da Criança e Adolescente, que é a imagem
de uma criança, a imagem de um adolescente, aquilo que não se pode fazer, que é a exploração sexual desses que são os mais vulneráveis, que é o nosso futuro, que são as crianças e o adolescente, se não pode acontecer aqui na rua, não pode acontecer dentro de casa, por que pode acontecer na internet e a plataforma que divulga aquilo ganha dinheiro com aquilo? A gente tem alguns crimes que foram ocorrendo e que não existiam, né, na lei, nem na jurisprudência. Por exemplo, o estupro virtual. Foi na verdade, uma interpretação jurisprudencial de crimes que foram criados lá atrás, que tinham cunho de contato físico. Então, estupro de vulnerável, quando foram criados, não tinha essa concepção cibernética. Era aqueles crimes com contato físico. E aí veio a internet, né, inundou a gente em poucos anos, e os criminosos começaram a cometer esses crimes sexuais online e que por algum tempo ficou num vácuo. É crime? Não é crime? E aí a jurisprudência veio dizer sim, é crime. Então a gente tem que ter essas adaptações, mas o ideal é que isso esteja claro na lei, né, para a gente não depender de interpretação. Tinha uma amiga que ela conversava com um menino. Aí ela mandou uma foto pro menino e assim, o menino acabou espalhando para outras pessoas. Aí as outras pessoas começaram a fazer bullying com ela, sabe? Mostrar a foto para todo mundo ficou zoando ela e ficou assim, um maior tempão. Eu acho que talvez até hoje tenha gente que comente sobre isso. A gente imagina que quando chega na autoridade, a gente consegue rapidamente tirar isso do ar. Não é verdade. A gente tem, muitas vezes, uma dificuldade, exatamente porque não tem essas regras ainda, de que seja um conteúdo imediatamente retirado do ar. Então, eu posso te dizer casos em que a gente teve uma atuação rápida, mas eu também posso te dizer casos que demoraram 30 horas, 40 horas. E isso é um dano, porque, assim, são muitas mil pessoas assistindo esse tipo de conteúdo, né? Então, é muito preocupante que isso aconteça dessa forma no digital. Isso precisa melhorar e muito. Todas as famílias correm risco. Não importa se você é o pai mais presente do mundo, se você é o pai que trabalha o dia inteiro e nem sabe muito bem o que o seu filho está acessando. É claro que isso pode gerar mais risco. Porém, eu já entrevistei mães que perderam os filhos em desafio online. Um menino de 14 e uma menina de 15. Eram mães extremamente zelosas. A questão é que ali dentro, o criminoso, quando ele encontra o adolescente, ele sabe como fazer, ele sabe como conquistar, ele vai induzindo. E não eram crianças que tinham uma tendência depressiva ou já tinham tentado se lesionar de alguma maneira, não. Eles realmente não acreditavam que eles iriam morrer. Eles acreditavam que estavam participando de uma brincadeira, porque foram adultos que fizeram isso. Como é que em 50 minutos você vai identificar que um aluno tem alguma dificuldade, algum transtorno, alguma agressividade muito grande? Minha modesta opinião, todas as escolas, estadual, particular, tudo, deveria ter um psicólogo, mas não um psicólogo que vá uma vez por semana 10 minutos. Um psicólogo permanente na escola e um assistente social. Eu acho que isso devia ser obrigatório, devia ser lei. Isso está acontecendo agora, então pode estar acontecendo na sua casa. Não tem como a gente saber. Por isso que colocar a responsabilidade só nos pais e falar que eles são negligentes é vil.